todo mundo sabe, né? Essa semana a gente teve 3 dias de paralisação na universidade. Setores reacionários da nossa cidade, setores ruralistas, setores que ficam escondidos nas redes sociais, fizeram aí um contraponto à luta dos estudantes. O Ciro acompanhou isso tudo lá de onde ele estava, se manifestou. Ele vai bater um papo com a gente aqui nessa linha provocativa, como sempre foi, de tirar da gente o máximo que nós podemos fazer para que a gente não perca o gás, que a gente não se desespere, porque a democracia que a gente tem por manter, ela ainda está em nossas mãos e basta que a gente esteja na luta, todo mundo junto aí. Com a palavra, Cirão da Massa. Primeiramente, fora Temer. Eu queria, muito feliz de estar aqui com vocês, agradecer à juventude do PDT, ao Diretório Central dos Estudantes da UFO, agradecer a todos vocês, a todas vocês, o privilégio de estar comigo agora, para a gente conversar nesse delicadíssimo momento brasileiro sobre o nosso país e sobre o que nós podemos e devemos fazer. Parte com muita urgência e a outra parte a gente tem que começar a preparar, porque o Brasil está passando por um transe que aos 36 anos de luta minha, dos meus 58 anos de idade, acreditem, não é retórica, é o mais grave e delicado momento da vida brasileira que eu já testemunhei. Porque lá no impeachment do Collor, eu já era governador, e nós conseguimos celebrar um consenso e conseguimos provar juridicamente o crime de responsabilidade, cuja responsabilidade dolosa era do próprio presidente da República. Mas eu também não duvido, com a experiência que eu tenho, que naquela hora esse impeachment só foi possível porque a plutocracia brasileira, o baronato brasileiro, esses que têm ódio à princesa Isabel, porque ela fez aquele desatino de abolir a escravidão no Brasil, essa gente também ficou contra o Collor na data, porque o Collor esterilizou 1/3 da dívida pública brasileira com aquele sequestro da poupança. Vocês são muito jovens, não são obrigados a saber disso. E porque ele também enfrentou os oligopólios, franqueando a competição internacional. E aí então uniu-se a plutocracia com os interesses populares, o que é rigorosamente uma raridade ou uma única ocasião vista no Brasil. Esse movimento que está aí é um golpe sujo, puro e simples. Se alguém duvidar, eu começo reproduzindo como é que foi 64, porque salvo uma fração de pessoas meio doentes, ninguém mais duvida de que 64 foi uma ruptura da ordem democrática no Brasil. E eu lhes conto como é que foi procedida essa ruptura. O Renan Calheiros da época, chamava-se Auro de Moura Andrade, presidente do Senado, declarou vaga a presidência da República, anunciando de forma mentirosa que o João Goulart tinha fugido do país e ele estava no território nacional. Agora, a picaretagem é dizer que a Dilma cometeu crime de responsabilidade fiscal que pura e simplesmente não existe no ordenamento constitucional do país. Ou você comete crime de responsabilidade e isso seja o impeachment, ou você não comete crime de responsabilidade e você não pode processar o impeachment. Pois bem, o Renan Calheiros da época, Auro de Moura Andrade, declarou vaga a presidência da República, deu posse ao Eduardo Cunha da época, que era um cidadão chamado Ranieri Mazzilli, que tomou posse da presidência da República interinamente, e como já haviam se passado 2 anos da eleição do Jânio Quadros e do João Goulart, convocaram eleições indiretas, assim como estava escrito na Constituição, para eleger o Castelo Branco, Marechal Castelo Branco, presidente do Brasil, e o Juscelino, brasileiro maravilhoso que as Minas Gerais nos deu, acreditou de que havia boa-fé naquilo e votou a favor do Castelo Branco. O Tancredo Neves, talvez o maior dos brasileiros que Minas Gerais tenha nos dado, não votou porque já viu ali que era um golpe que estava acontecendo. Naquela data, os norte-americanos, eu li os documentos na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, estacionaram um porta-voz armado e pronto para desembarcar no Brasil, na costa brasileira, ao longo do Rio de Janeiro. Isto é o que aconteceu em 64 e ninguém duvida de que isto foi um golpe de Estado que durou, uma noite que durou 21 anos, que matou pessoas, que exilou pessoas, que torturou pessoas, que destruiu por 20 anos o movimento estudantil, o movimento sindical, toda e qualquer expressão
de organização popular, de organização da sociedade brasileira. Hoje, 48 horas depois desse golpe, homologado pelo Congresso Nacional da época, chegou uma representação ao Supremo Tribunal Federal, que, cumprindo a sua lamentável tradição, embora eu respeite, simplesmente declarou a legalidade do golpe de 64, lá como cá. Então, companheirada, a história brasileira nada mais está fazendo hoje do que voltar ao seu leito regular. Vocês todos têm menos de 30 anos e precisam saber, este é o mais longo período de democracia do Brasil desde a Guerra Mundial. 27 aninhos. Período no qual só 3 presidentes terminaram seus mandatos, não sem sofrer pedidos de impeachment, tentativas de ruptura, de golpe ou até de assassinato. Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique Cardoso, com licença de dar uma palavra, e Luiz Inácio Lula da Silva. Esses 3 foram os únicos que terminaram seus mandatos. E nós precisamos saber disso, porque nós temos a chance, remota que seja, mas nós temos ainda a chance e a urgência de impedir a consumação deste golpe na deliberação do Senado e na deliberação do Supremo Tribunal Federal, que se sucederá naturalmente. Entendamos o golpe, por mais breve que eu tenha que ser, porque eu quero ouvir suas questões, seus antagonismos. Eu vou me colocar aqui completamente à disposição, seja para o que for, inclusive para ouvir negações àquilo que eu estou expressando com muita franqueza, como convicção minha, mas só fica como convicção até a hora que uma melhor me ensinar que eu estou errado e eu mudo de posição aqui na frente de vocês. Mas eu comovidamente reparto. Na minha mente, este golpe aconteceu provocado por 3 conjuntos de causas e é hoje guiado por 3 conjuntos de interesses. Para equacionar o enfrentamento, eu quero repartir a consciência disso, que é a que eu, com a minha vivência, tenho. Primeiro, o Brasil se dividiu na eleição da Dilma. Metade do povo brasileiro, praticamente, votou no Aécio. E nós já tínhamos um conjunto de problemas gravíssimos. E a marketagem nossa, eu estava desse lado, estou desse lado, mas dei opiniões internamente contra essa estratégia, por isso que eu quero dizer aqui a vocês, a nossa marketagem optou por mentir para o povo. Ao invés da gente falar francamente de que havia uma crise internacional que mudou radicalmente a condição da sociedade brasileira prosperar economicamente, nós optamos por acusar o outro lado de políticas que nós acabamos indo fazer quando fomos para o governo. Então a primeira grande causa, não duvidemos disso, para que a gente possa virar o jogo, é que nós, na cabeça do povo, mentimos na eleição. E isso fica para o futuro como uma lição. É muito melhor apostar na consciência do povo, informar, organizar, apostar na organização, especialmente a partir das mediações de uma sociedade civil muito ativa como a universidade. Nós estamos às 3 horas da tarde, num calor desse, e vocês estão todos sentados aqui para ouvir um político nessa época. Isso é um sintoma de que o Brasil tem uma sociedade civil em quem já vale a pena a gente apostar lucidamente para encerrar a cultura populista e marketológica que infestou a política brasileira mais recentemente. A crise, então, a primeira grande razão é que nós nos desconstituímos na metade do povo brasileiro que não votou conosco, que com toda razão hoje diz que nós mentimos. E mentimos em coisas que são muito simplórias para a inteligência popular. Por exemplo, São Paulo aumentou em 72% a tarifa de energia elétrica no dia seguinte que a Dilma tomou posse do novo mandato. A gasolina subiu em todos os postos do Brasil inteiro e a população se sentiu enganada. É claro que havia razões e há razões para isso, mas nós deveríamos ter explicado à população e ter manejado de forma diferente. Por exemplo, eu quero repartir consigo, eu estou trabalhando na Companhia Siderúrgica Nacional para pagar o gin das crianças, né? E nós vendíamos uma tonelada de minério de ferro aqui de Congonhas, da nossa mina em Congonhas, por $190, 2 anos e meio atrás. Uma tonelada nós vendíamos no estrangeiro por $190. O petróleo, quando nós ajudamos a fazer a lei de partilha do conteúdo nacional, era uma fortuna incalculável que nós estávamos discutindo qual era o destino que íamos dar. Mas eu que sou vivido, eu vi ali, como ainda vejo,
a grana necessária para a gente radicalizar uma transformação na sociedade, na infraestrutura e no modelo de desenvolvimento do país. Naquela data, a gente vendia, 2 anos e meio atrás, a gente vendia um barril de petróleo por $110. Pois bem, o minério de ferro caiu para $38 a tonelada, quase quebrando as grandes mineradoras. As pequenas mineradoras de Minas todas saíram do mercado. O petróleo caiu de 110 para $30, praticamente inviabilizando os custos de produção do pré-sal na escala em que nós estamos. E assim foram caindo todos os preços dos produtos que o Brasil vende. Qual é o problema disso? É que o Brasil, como descuidou de ter um projeto nacional há muitos anos, e há muitos anos o número é evidente, de 1980 para cá, o Brasil cresceu, pouco importa, melhorou aqui, piorou acolá, melhorou aqui, piorou acolá. Na média, para a gente olhar o problema com uma certa distância, na média o Brasil de 1980 para cá cresceu ridículos 2%. Qual é o drama? O drama é que nós crescemos a população ao redor de 1,7% no mesmo período, e a nossa economia ganha produtividade trocando gente por máquina no mesmo período. Resultado, a renda per capita do Brasil praticamente está estagnada há 40 anos. O que por si é eloquente sintoma de que nos falta um projeto. Só para vocês terem uma ideia, em 1980 o Brasil controlava 1% do comércio mundial. Naquela mesma data a China controlava 1% do comércio mundial. Hoje o Brasil controla 1% do comércio mundial e a China controla 12,5% do comércio mundial. 12,5% do comércio mundial. E a China, não por acaso, é o país que mais cresce, e não por acaso também é o único grande país do mundo que nunca aceitou a mistificação neoliberal como modelo de economia política. E o Brasil, estupidamente, com essa elite escrota que a gente tem, eu ia dizer uma palavra pior, né? Optou por esta opção aí, de estagnação, de dependência. Qual é a questão prática? Nossos produtos todos caíram. Como nós não temos projeto nacional, muito menos temos projeto vamos dizer, de política industrial e de comércio exterior, que é um elemento central da política de um projeto de desenvolvimento, o Brasil tem um buraco nas contas com o estrangeiro, em manufaturados, de 120 bilhões de dólares. Então é assim, termina esse ano que nós estamos, entre tudo que o Brasil industrial manda para o estrangeiro e tudo que o Brasil industrial do estrangeiro manda para o Brasil, vai terminar o ano com 120 bilhões de dólares de buraco. A conta não fecha com as nossas commodities baratas. Então nós temos uma pressão gravíssima sobre o valor da nossa moeda. Segura a ponta aqui que eu vou voltar ao sistema de causação remota dessa crise, desse golpe que nós estamos vivenciando. Primeiro, nós tratamos o eleitorado sem apostar na inteligência, trocamos política por marketing. Segundo, manejamos a economia, esta que eu estou descrevendo aqui, querendo agradar os salões. Nomeamos inacreditavelmente um Joaquim Levy, cuja experiência anterior no serviço público era até arruinado as finanças do estado do Rio de Janeiro. Quem duvidava, ver o que está acontecendo com o Rio de Janeiro. E o secretário de Fazenda, que arruinou as finanças do Rio de Janeiro, foi chamado do Bradesco para comandar a economia do Brasil e entrou com esse manual estúpido de Chicago que não conhece o Brasil. E aí, a pretexto de fazer sanidade fiscal, ou seja, gerar equilíbrio nas contas públicas, eleva a pior despesa de todas, que é a do juro. Nós vamos pagar 600 bilhões de reais só de juros esse ano, e despenca a receita porque a economia entra em depressão. Caímos 4,8%, 3,8% ano passado, vamos cair 3,8% esse ano, um sobre o outro. A receita pública despencou e o poderoso estado de Minas Gerais está aí líquido. O grande estado do Rio Grande do Sul não dará conta de pagar seus funcionários. O maravilhoso estado do Rio de Janeiro não paga a conta dos seus funcionários, e com eles mais 16 estados, na maior crise fiscal da história do país, que não foi produzida pelo enfrentamento das despesas, foi produzida pela estupidez de resolver problema de recessão com atitudes contracionistas sob o ponto de vista econômico, que fizeram a receita pública afundar, como nunca vi acontecer nos meus já longos 36 anos de ex-prefeito, ex-governador, ex-deputado, ex-ministro 2 vezes. E isso tudo faz mais de 10 anos, a última vez que eu resolvi ser candidato
Fui o mais votado do Brasil, só para dizer que eu não saí chutado pelo povo. E estou de volta aqui porque quem falhar o Brasil nessa hora vai ser culpado perante a história. E eu não tinha direito, com a minha vida, com a minha experiência, com a minha vida honrada, porque nada mais é do que a minha obrigação, mas eu meto o dedo na cara desses pilantras que estão aí ao redor do senhor Michel Temer, e eu sei que eles são todos corruptos, a partir do próprio Michel Temer, que é bandido. Eu conheço bastante bem. É homem do Eduardo Cunha. É homem do Eduardo Cunha. Eu sei muito bem o que eu estou dizendo. Pois bem, o segundo bloco de frustração que foi criando o caldo de cultura para o golpe foi esse manejo estúpido da economia. E o terceiro bloco é a novelização do escândalo. Você imagina um jovem no Brasil, 1 de cada 4 jovens de 18 a 25 anos estão desempregados. No conjunto da sociedade nós vamos já 14%, ou seja, 15 milhões de chefes de família, ou de mães de família, ou de jovens desempregados no país. Você imagina o que é você passar o dia humilhado, de porta em porta atrás de um emprego, ou com medo de perder o emprego, o salário caindo, o crédito sumindo da disponibilidade, e entrar em casa no fim da tarde, no fim da noite, depois de um terceiro turno de trabalho nos ônibus, nas grandes cidades, pelo que ninguém paga uma terceira jornada de trabalho, liga a televisão doido para ver uma coisa bonita assim, tipo a Patrícia Pilar, tá entendendo? Né? E o que vê é o escândalo novelizado diariamente da esculhambação. Não tem quem aguente. Ou nós respeitamos essa psicologia do nosso povo, ou não estamos à altura de honrar esta grande nação do planeta, que é a nação brasileira. Nós precisamos voltar a conversar com o povo, na linguagem dele, explicar, pedir desculpas se for necessário, mas sem o nosso povo, a política vai voltar a esse conchavo de plutocratas, de marginais, de ladrões, que tem agora 3 objetivos. Anotem bem que é contra o que nós estamos lutando. Nós não estamos lutando contra o Temer. O Temer é um mero testa de ferro, é um trambolho que estava no meio do caminho da pretensão de fazer as coisas com a mão do gato, parecendo legal. Se ele não der no couro, ele também vai cair, e eu desconfio que a elite já começou a perceber que ele não vai dar no couro pelo Jornal Nacional de ontem, que me contaram, porque eu não vejo faz 20 anos, né? Não mesmo, não é para gabar não, é porque não há necessidade. Eu vi a Patrícia pessoalmente, o que eu vou fazer vendo na Globo, né? Se o namorado dela sabe, eu estou ferrado. 3 interesses. O interesse dos políticos, do meu sindicato, do Sindicato Nacional dos Políticos, é fim a Lava Jato já, de A a Z. Por isso vocês não se assustem, vocês vão ver, não sobra praticamente ninguém, porque agora estão misturando contribuição legal, com recibo direitinho, com propina. Antigamente a propina era feita em dinheiro ou com pagamento direto a fornecedores, etc, etc. E agora estão começando a evidenciar nessas delações novas de que usaram a formalidade da contribuição legal para hospedar propina. Então o céu é o limite, embora a gente tenha que fazer um esforço agora para não misturar alho com bugalho. Mas o fato é que um primeiro motivo, o mais urgente, o mais dramático, é o do Sindicato dos Políticos, de A, PT, a Z, PMDB. Passando por PDT, que até agora não teve ninguém citado, porém, não bota a mão no fogo, que amanhã não seja alguém eventualmente citado e tenha que se explicar como é normal na vida pública. Não eu, naturalmente, que eu sei bastante bem o que é que eu andei fazendo no verão passado, né? E nos outros verões também. Então, esse é o primeiro grande motivo dessa escalada de golpe em Brasília. E os outros 2 motivos já vão ficando mais sofisticados e nós precisamos dominar a consciência deles para a gente saber contra quem de fato estamos lutando. É a ideia de que o golpe precisa controlar o orçamento público para gerar segurança na liquidez da especulação financeira. É assim, o Brasil hoje, como eu já disse a vocês, tem uma taxa de juros que é a maior do planeta. E esses juros 100% são pagos com dinheiro público, dinheiro dos impostos da população, dinheiro do mesmo saco de onde vai se buscar dinheiro para a educação, de onde se vai buscar dinheiro para a saúde, para a segurança, para a infraestrutura, para o investimento, para os aposentados. Desse mesmo saco, dinheiro público, arrecadação do governo, sai o dinheiro para pagar juro para a especulação financeira. E os números são assim, se você colocar num gráfico, eu tenho repetido,
O gasto por cabeça ano no Brasil em saúde é abaixo dos padrões de um país semelhante ao nosso em qualquer lugar do mundo. O gasto por cabeça em educação no Brasil, comparando com qualquer país do nosso padrão e até com países mais pobres, é abaixo da média mundial. O gasto com previdência já é o primeiro que começa a sair do esquema, e nós precisamos trazer esse assunto para um debate progressista, porque só quem fala nesse assunto é a direita, com uma óbvia proposta de solução, que é cercear direitos dos mais frágeis, que são os nossos pais, os nossos avós, os nossos idosos. Então aqui cabe um parênteses. Como nós temos uma demografia que está envelhecendo, nós precisamos trazer esse debate ao mundo progressista. Nós temos um problema para resolver. Por quê? Porque quando este modelo de repartição foi montado, nós tínhamos 6 jovens ocupados trabalhando para pagar a aposentadoria de um cidadão brasileiro com expectativa de vida não superior a 60 anos. Isso há 40 anos atrás. Hoje, e o problema foi acontecendo, e a gente faz um puxadinho para cá, bota um esparadrapo ali, bota um mertiolate acolá, vai mascarando o problema e não enfrenta. Hoje, nós temos 1,7 trabalhadores ocupados, estatística permite 0,7 gente, né? 1,7 trabalhador ocupado para pagar a aposentadoria de um brasileiro com expectativa de vida já superior a 73 anos. Então nós precisamos aprofundar esse debate. Porém, é mentira de todos os nossos governantes recentes de que a previdência social hoje é deficitária. Por quê? Porque ela não é. E eu explico por quê. Os puxadinhos, os remedinhos, os paradrapos, etc., criaram uma série de vetores, que são muito ineficientes, alguns deles, mas criaram uma série de vetores de receita vinculada ao financiamento da Previdência. Os principais: contribuição social sobre o lucro líquido, CSSL, PIS, COFINS, contribuição previdenciária patronal, contribuição previdenciária do setor público, contribuição previdenciária do trabalhador. A soma desses valores mais que paga o custeio da Previdência hoje. Apresenta-se aí um déficit inferior a 30 bilhões de reais. Ou seja, temos um tempo para colocar em perspectiva progressista a reflexão sobre isso. E eu faço isso só por honestidade intelectual, porque de fato, para não deixar nada sem reflexão, a única despesa completa e criminosamente fora de qualquer padrão ou qualquer explicação técnica é o custeio do serviço da dívida pública brasileira. Nós vamos pagar este ano, só para vocês terem uma ideia, nós vamos investir esse ano passado investimos, porque esse ano não sei o que é que vai acontecer com essa tragédia aí. Ano passado nós investimos 0,67% do PIB. Aí todo o investimento, estrada, hospital, porto, aeroporto, tudo que você imaginar junto, a União Federal investiu menos de 1% do PIB, 0,67%. E para juro da dívida nós pagamos, sob o governo progressista, 12,4% do PIB só de juro, sem abater um centavo de principal. E gasto com juro é gasto corrente, igual papel higiênico, igual gasolina no carro da polícia, vai e não volta nunca mais. Portanto, é um gasto de custeio e é assim, alopradamente o gasto fora do padrão, fora da curva. Só para vocês terem ideia, a Previdência custa ao todo, a Seguridade Social ao todo, com essas receitas todas, uma sobra de 30 bi. Aqui são 600 bilhões de reais, mais 500 bilhões de reais de rolagem de fração do principal que vence e a gente não tem dinheiro para pagar. Isto é popular e tem que ser popularizado, mas é subtraído da consciência brasileira, porque é aqui que está o nó da questão do conflito distributivo. Sabe, vocês são obrigados a conviver aqui. O ministro da Educação dá uma boa educação com orçamento apertado. O ministro da Saúde dá uma boa saúde com orçamento apertado, né? O secretário de Polícia dá uma boa segurança com orçamento apertado. E no Brasil você tem duas forças livres que são sócias uma da outra. O Banco Central, que está livre para fixar a taxa de juros que quiser, sem audiência a ninguém, só tem isso no Brasil. E a consequência prática é o deslocamento do grande excedente de capital público para financiar 10 mil famílias que, por intermédio dos bancos, vivem da especulação financeira no Brasil. E nós entregamos a eles o controle da economia brasileira. Levi veio do Bradesco e agora o Ilan de Tal vem de economista-chefe do Itaú, que são, não por acaso, o primeiro e o segundo lugar destino dessa montanha de dinheiro no país.
E isso é, então, a segunda razão. Razão primeira, fim à Lava Jato, porque do jeito que está, vai pegar o sindicato todo. Segunda razão, controlar o orçamento, porque a proporção da dívida brasileira em relação ao PIB, que é o sintoma deles, começou a galopar na mão da Dilma de uma maneira que parece que vai sair do controle. Não vai, mas assim, nós estamos com 70% do PIB, a dívida corresponde. Quando o Lula terminou, antes da Dilma, essa dívida estava em 40%. Portanto, de fato, galopou de uma forma muito rápida, em apenas 4 anos, por a ruinosa política monetária, né, que o Banco Central brasileiro, sob eles e sob nós, tem feito. Então, o segundo motivo do golpe, a plutocracia, que é onde está realmente o poder no Brasil, essa turma do baronato financeiro, assume o controle com o Meirelles, com o Ilan Godfin, não sei das quantas, né, para tomar o controle e gerar excedente a qualquer preço, subtraindo de saúde, de educação, de previdência, de tudo, o dinheiro para alocar no poço sem fundo da especulação financeira. Companheirada, ontem, o Michel Temer, anteontem, apresentou ao Congresso Brasileiro uma emenda à Constituição que revoga a Constituição de 88. Nós prestamos atenção na novelização do escândalo, a delação do Sérgio Machado, dizendo, novidade, que o Michel Temer pediu um toco, por foramente, né, para botar na roubalheira do PMDB, da qual ele é chefe. Chefe não, testa de ferro, porque chefe é o Eduardo Cunha e o Renan Calheiros. Ele era o testa de ferro para equilibrar essa briga entre os dois. Pois bem, nós todos fomos induzidos a olhar para a novela escandalosa, e o que aconteceu ontem foi uma proposta, na prática, não é retórica, que revoga a Constituição de 88. E é uma coisa que diz assim: daqui para frente, a despesa corrente brasileira primária, leia-se, saúde, educação, a União Federal só tem 3 grandes gastos: Previdência Social, repasse para as universidades federais, que é 78% do Ministério da Educação, e SUS. Então, o que eles estão dizendo na prática, salvo adereços? A partir deste ano, se for aprovado este golpe agora grave contra as finanças, que é a segunda razão, nós estamos com a despesa primária tabelada pelos valores deste ano, mais a inflação. Como a inflação no ano projetada dá 6%, nós estamos falando o seguinte, e a receita não tem a ver com inflação, por causa da recessão a receita está caindo. Eu fiz os cálculos, no ano que vem, se essa porcaria for aprovada, eles vão atrasar entre 2 e 3 meses do repasse das universidades. Concretudes. Peço aos professores de vocês para dar uma lida, e vocês próprios que já estão danadinhos aí na escola. O SUS vai ficar de 2 a 3 meses sem repasse. Vocês não têm ideia do que eles estão fazendo, porque a nossa imprensa não faz a pedagogia, porque ela está dominada por essa lógica que é controlar o orçamento e pôr relativamente todas as despesas ao serviço da dívida pública. Que é onde está o poder real no Brasil. E o terceiro motivo que a gente precisa dominar também é o realinhamento que estão fazendo de forma criminosa e acelerada do Brasil no cenário internacional. O Brasil tem especificidades territoriais, antropológicas, culturais, mas também fisiográficas, em minerais sensíveis, em petróleo especialmente, em água, em biodiversidade. O Brasil é uma coisa absolutamente interessante para o planeta neste momento. Porque tudo o que o mundo está começando a sentir constrangimento, o Brasil é um de 3 mais poderosos. O nosso problema é de organização aqui, mas biodiversidade, água, minerais sensíveis, petróleo especialmente, volto a dizer, pela urgência agora, e o posicionamento no Ocidente com, vamos dizer, musculatura para jogar um jogo por um mundo multipolar, não subordinado a uma institucionalidade única, a uma hegemonia imperialista de um país só, e até porque nós não queremos brigar com ninguém, mas nós temos musculatura para dizer, espera aí, o mundo tem que resolver seus problemas pela não intervenção, enquanto a hegemonia diz, eu sou o xerife do mundo. Espera aí, nós queremos dizer, como o Barão do Rio Branco dizia lá atrás, nós queremos um mundo multipolar, uma ordem internacional assentada na lei, na solução pacífica dos conflitos. Aí o cabo diz assim, mas eu tenho um protagonismo global, se a solução para os conflitos for pacífica, eu perco o meu protagonismo hegemônico de ser a maior potência militar do mundo. Então são concretudes básicas.
E aí o seguinte, assume para fazer essa tarefa o Serra. Então o governo do Temer é ninguém, menos dois. Um capaz, que conhece o ramo, que é o Meirelles, e outro capaz de tudo, que é o Serra, né? Então, concretamente, procurem pesquisar, porque às vezes eu tenho medo, que é tão óbvio que alguém pense que a propaganda faz isso, que eu padeço de algum problema de paranoia. Não tenho zero. Não tenho a menor vontade de trocar o imperialismo norte-americano pelo imperialismo chinês. Essa não é a minha percepção. Eu olho as coisas a partir do Brasil e dos seus interesses. Então, concretamente, ontem o Serra encerrou as negociações do Brasil com a União Europeia, em que nós estávamos discutindo uma cota de responsabilidade nossa para atenuar esse flagelo humanitário que são o fenômeno migratório da Síria. Isso é em linha com a história brasileira. Este calhorda que está na presidência da República como golpista é filho de libanês. Esse calhorda é filho de libanês. O calhorda que está fazendo o serviço porco de fazer essa vergonha para a história nacional brasileira, que é um país de miscigenação, de tolerância, de etnias, é o maior país japonês fora do Japão, é o maior país alemão fora da Alemanha, é o maior país italiano fora da Itália. Esse calhorda do Serra é filho de italiano. Eu fico invocado, para não dizer uma coisa mais assim que rima com puto, né? Como é que pode a gente suportar uma contradição dessa? Isso é só simbólico. Mas no discurso de posse do atual presidente da Petrobras, chamado Pedro Parente, ele diz claramente que a lei de partilha tem que ser revogada. Sabe o que é a lei de partilha? A gente moderadamente reservou 30% da riqueza do petróleo para protagonismo da Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras é uma das pouquíssimas e últimas instâncias por onde a gente pode germinar uma engenharia de alta linhagem, inovação tecnológica, novos materiais, para dar ao Brasil um protagonismo global no setor de petróleo e gás e petroquímica. E eles querem revogar esta faculdade em nome de quê, pelo amor de Deus? As 7 irmãs estão fazendo prospecção de petróleo no Atlântico Norte, com rentabilidade lá embaixo. O nosso pré-sal em meros 2 anos atingiu 1 milhão de barris por dia. E agora que atingiu escala de rentabilidade ótima, nós vamos entregar em nome de quê, pelo amor de Deus? E aí não pense que é patriotada. É assim, existe um negócio em economia que chama passivo externo líquido, que é o quê? Quando o investidor estrangeiro vem investir no Brasil, ele não vem fazer caridade. Ele vem criar um ativo aqui dele, que vira um passivo do país a ser remunerado lá fora, porque ele tem que ter lucro e dividendo para remeter, ele tem que pagar royalties pela inteligência que nós não temos para alugar a inteligência deles, eles têm que fazer global source, ou seja, eles se fornecem pelos fornecedores globais dele e montam aqui. E o Brasil nesse instante está com um rombo nas suas contas com o estrangeiro infinanciável. E isso nós precisamos introduzir na discussão da esquerda, do mundo progressista e também dos liberais loucos que estão aparecendo no país, piormente entre os jovens. Repare bem, o liberalismo nunca produziu saída para nenhuma sociedade na história humana, nenhuma. Aí o cara assim, tem uma ilusão de ódio com os Estados Unidos. Ora, vê se os Estados Unidos são o que são sem o New Deal, sem a gravíssima presença do Estado Nacional no pós-guerra, sem as compras governamentais presentes a pretexto militar, de defesa ou razão de indústria aeroespacial. Vá ver se eles tinham protagonismo sem agora, na crise de 2008, esterilizaram-se 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. Até o Fundo Monetário Internacional está escrevendo textos a partir da percepção norte-americana de que o neoliberalismo é uma estupidez, ideologia de quinta, que foi vendido como ciência boa e produziu 2 coisas, e apenas 2: instabilidade e inequidade, miséria de massas, inclusive em ambientes onde o welfare state, na Europa e nos Estados Unidos, já tinham produzido mitigações relevantes a partir da sua presença global, que é um assunto paralelo. Então, meus companheiros, eu me comprometi de fazer um resumo, a conversa é mais longa, mas eu vou, acredito, ao longo da qualidade das perguntas que vocês vão me fazer, poder explicar um pouco melhor. O que eu queria só arrematar é o seguinte: nós temos hoje 2 tarefas. Uma tarefa urgente, porque tem a ver com o calendário do Senado. Nós precisamos esquentar a nossa voz
Eu tenho muito cuidado com o que eu estou dizendo, mas nós precisamos acender um pouco a nossa atitude em relação a esse disparate grave que está acontecendo com o Brasil. Sabe, as cordialidades que eles nos exigem não cabem mais. Eles estão usurpando para entregar aos estrangeiros o poder do povo brasileiro e as nossas riquezas. Se for possível, cada um tem que dar aquilo que puder dar. Eu vou dar tudo o que eu tenho. Não quero saber o risco, o Michel Temer já me processou, o Eduardo Cunha já me processou, eles fazem isso para eu ter que me defender sem pagando advogado, porque eu não tenho dinheiro para pagar, mas não importa. E vocês, mineiros, mais do que talvez a média dos brasileiros, têm uma tarefa histórica para honrar. Juscelino passou 5 anos debaixo de tentativa de golpe, debaixo de tentativa de assassinato, debaixo de tudo e entregou o país melhor quando recebeu. Tancredo Neves se arriscou no Getúlio Vargas, estava lá na reunião quando o Getúlio Vargas resolveu fazer esse ato heróico, doído, de se matar. Tancredo Neves ajudou o Brasil a se redemocratizar contra a compreensão tacanha do Ulisses Guimarães naquela data. Eu já estava na luta, né? Então Minas Gerais, não falo mais de Tiradentes. Tiradentes era republicano e independentista em 1780. E vocês são os portadores dessa memória. Põe-se de pé, Minas. Libertas com essa eratama. Um abraço a todos. Primeiro, desculpa por furar a fila, né? Eu vim cá pegar um papelzinho e estava no lugar certo, na hora certa. Eu tenho 5, vou fazer 2 para ser rápido. Você tem se manifestado por pistas, que é uma forma muito rápida de comunicar. Então eu queria pedir pistas sobre 2 coisas. Primeiro, sobre um tema que me é muito caro, que é o aumento da eficiência do Estado. O aumento da eficiência do Estado. Se o liberalismo não produziu nada que presta, a gente precisa atacar que o problema do Estado não é só falta de dinheiro. Quem consome serviço público vê isso todo dia. É justo dizer que a prestação de serviço no Brasil é ruim de capa a capa, mas na iniciativa privada a gente tem os fatores econômicos como funções de incentivo. Na iniciativa pública é muito uma consciência pessoal, na minha opinião falta controle. Então, se você pudesse dar pistas para isso, eu tenho interesse de escutá-las. A segunda coisa é o seguinte: vai que o Senado devolve para Dilma, o que nós vamos fazer em 2 anos? Porque ela não consegue 32 votos no Senado, é um negócio... O cenário da volta é muito grave, na minha opinião, também, e se você puder... São 2 perguntas muito inteligentes e muito pertinentes à vida brasileira, uma de fundo, outra de conjuntura. Na questão da conjuntura, eu tendo a responder provocativamente o seguinte: não me interessa. O que me interessa é que a dona Dilma teve 54 milhões de votos, enquanto eu for político. Eu vou chegar lá. Respeite a pergunta dele, porque isso é a angústia do Brasil hoje. É a angústia, então você está corretíssimo. Não, mas eu vou continuar. Eu gostaria de dizer não interessa por um valor intrínseco, que ela foi eleita. E eu acho que a presidência da República do meu país só deve ter uma única forma de acesso: voto popular. Nenhuma outra mais, pouco interessa a conjuntura. Porém, deixa eu contar para vocês que é importante também. Um presidente norte-americano chamado Andrew Johnson, em 1868, era um presidente muito incompetente e muito impopular. Muito incompetente e muito impopular, cheio de contradições. E aí ele demitiu o ministro da Defesa, que pela lei, para nomeá-lo, deveria ser consultado o Senado. E ele demitiu o cara sem consultar o Senado, e não estava escrito se para nomear é que significava dizer também demitir. Então inventaram uma pedalada fiscal para cima do Andrew Johnson, nos Estados Unidos, em 1868, lembrando que a guerra tinha acabado ali em 1863, 64. A guerra civil que matou milhões de pessoas. Pois bem, a Câmara Federal afastou o Andrew Johnson e abriu-se um grande debate nos Estados Unidos, que foi essencial para a pujança institucional norte-americana, que o mundo inteiro admira, sabe, a legalidade americana, a prevalência, a supremacia da ordem constitucional americana, etc, etc. Eu sou outrora professor de Direito. Então esta é uma literatura importante. Os americanos passaram a viver uma estabilidade institucional
também a partir desse caso. Então houve um grande debate no Senado americano se impopularidade, pedalada fiscal, quer dizer, protocolos legalistas de afastar, valia para afastar um presidente ruim. Esse foi um debate lúcido, explícito, e o Senado, por um voto, umzinho, que eu estou sonhando que a história se repita, nem que seja como farsa, né, restaurou o mandato do cara. Mas ele não foi nada para a história, ninguém lembra dele, porém o Congresso americano virou, vamos dizer, uma coisa absolutamente confiável para o povo americano, e a Constituição americana estabilizou-se aí. Então, isto é o que eu estou embalando o meu argumento de que não interessa, mas não é justo que eu diga isso para você. O presidencialismo à brasileira é tão patologicamente concentrador de poder que o problema nosso é que a Dilma não conhecia os poderes que tinha e se deixou imolar sem exercitá-los. Eu tenho fé, e isso assim, eu não sou testemunha remota disso. Eu, por exemplo, há um ano atrás, a pedido dela, escrevi um longo trabalho sugerindo coisas para serem feitas com uma coerência, reversão de expectativas na economia, sem audiência do Congresso. Sem audiência do Congresso. Por exemplo, aumentar a CID, não precisa de Congresso. Por exemplo, lançar 50 bilhões de reais de títulos e converter em debêntures conversíveis em ação e recapitalizar a Petrobras para retomar o seu programa de investimento e de substituição de importações. Não precisa. Por exemplo, reduzir a taxa de juros 2 pontos. O efeito é nenhum sobre inflação, porque essa inflação que está aí é uma miragem provocada por câmbio e por tarifaço, sobre o que taxa de juros não tem o menor efeito. Então, repare, o que eu espero é que ela, entrando, compreenda que ela tem que mudar de rumo, se reconciliar com esse povo que está restaurando a possibilidade da democracia, e ela como fiadora. E ela introduziu, contra a minha opinião, um dado, ou seja, na presidência, convocar um plebiscito convocando eleições antecipadas. Ela botou isso, eu não apoio isso não. Não apoio. Mas ela, como é a titular do mandato, eu respeito muito, porque ela está, na verdade, sinalizando para uma repactuação daquilo que ela ajudou a frustrar, que é a tal história da mentira ou marketing substituindo a política no passado. Então, seja por uma coisa, seja pela outra, eu advogo que ela volte. Estado. O Brasil, inclusive nós nos vulneramos, nós que defendemos uma economia política. Deixa eu repetir aqui uma teoria. Eu fui para Harvard, e não é pedantismo não, eu quero só dizer de onde é que vêm as minhas convicções, além de uma vivência prática. Eu fui para Harvard com a ideia de escrever um trabalho que era explicar a inflação brasileira das décadas de 60, 70, 80 como uma negociata. Cheguei lá, o professor disse, mas isso não é novidade nenhuma, nós estamos cansados de saber, eles perseguem a inovação. E eu acabei evoluindo para um trabalho que tentava explicar o desenvolvimento, a premissa. E eu tenho para mim que o que sustenta desenvolvimento são 3 premissas. A institucionalidade é a mais variada possível, a retórica é livre, as experiências são, cada qual tem a sua, mas parece que há um fundamento. Deixa eu ficar em pé para as pessoas verem. Parece que há 3 elementos comuns no experimento do êxito civilizatório. Volto a dizer, a institucionalidade varia conforme cada país. Mas primeiro, alto nível de formação bruta de capital, ou seja, quem financia desenvolvimento é o capital próprio. O que não espanca o capital alheio, mas quanto melhor o seu capital seja, melhor a qualidade do capital que vem se associar ao seu. No Brasil nós temos uma formação bruta de capital ridiculamente baixa, está em 13% do PIB, enquanto a China tem 50%. E ao contrário do que se supõe, a formação bruta de capital, ou seja, quanto de poupança tem para o investimento um país, não é consequência fatalista do acaso, é que começa o meu não liberalismo. É consequência invariável de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Ou seja, é o Estado que define, em princípio, a base institucional que gera poupança alta ou gera poupança baixa. Desenho tributário, desenho previdenciário, mercado de capitais, venture capital, enfim, são as coisas novas. Eu estou te dando pistas assim, mas eu estou já quase pedindo desculpa por falar tanta coisa. Segundo, coordenação estratégica de governos empoderados com empreendedores convergentes no consenso de desenvolvimento, com trabalhadores e a universidade, sem perder sua autonomia, respondendo objetivamente aos desafios da plataforma de desenvolvimento consensada. Então, por exemplo, os americanos, já citei aqui, é papo furado o liberalismo americano. O liberalismo americano, eu trabalho na CSN, aço. Nós começamos a exportar aço para os Estados Unidos, eles meteram um antidumping contra nós. O governo bancou os bancos totalmente. $1 trilhão. Estatizaram o setor de seguros, tudo.
Então, assim, mas a experiência moderna é a China. E a economia política da China não tem nada a ver com a experiência neoliberal. Dentro do mundo capitalista é a Coreia do Sul. 40 anos atrás o Brasil sabia fazer 600 mil carros por ano, a Coreia nenhum. Hoje a Coreia tem 4 montadoras globais e o Brasil não tem nenhuma. Eletroeletrônica, vocês estão aí com Samsung, LG e não sei o que, lá fora estão os Hyundai, eles têm tudo que nós não tínhamos, nós tínhamos melhor do que eles 40 anos atrás. E como aconteceu? Coordenação estratégica, substituição de importações, porque não consta que o Henry Ford, né, capitão da indústria automobilística, seja coreano. Isso eu estou provocando. E terceiro, investimento em gente. Esses são os 3 elementos que explicam o Japão, os Estados Unidos, a Europa, a China mais contemporaneamente. A institucionalidade disso vai variar de caso para caso. No caso brasileiro, o que eu defendo? Eu defendo um choque de meritocracia que não tem a ver com essa malversação da palavra meritocracia que está se fazendo para fazer segmentação de políticas sociais. Esta daí é picaretagem. Meritocracia é assim, você tem que manualizar, primeiro o seguinte, orçamento discriminado de recursos humanos. Eu fiz isso um pouco no Ceará como governador e como prefeito de Fortaleza. Você orçamenta discriminadamente todos os recursos humanos que idealmente você precisa, inclusive número e qualificação e manualização dos procedimentos. Choca isso com a realidade. O que for um é Ctrl-C e Ctrl-V. Por exemplo, o Itamaraty, se nós fizermos uma idealização, dá para fazer Ctrl-C e Ctrl-V, praticamente. Polícia Federal, praticamente dá para fazer Ctrl-C e Ctrl-V. Receita Federal, dá para fazer Ctrl-C e Ctrl-V, o que não inibe melhorias, tá certo? Então, porém, aquilo que é contato da sociedade, do serviço público com a população, tem toda a razão, amigo, é um desastre. Saúde pública é um desrespeito, é um assinte. E não é dinheiro o problema antes, é gestão, é controle social. Então, olha, as pistas do diagnóstico, gestão e controle social. Então, estabelecer controles da sociedade. Quando eu fui prefeito, eu estou falando isso porque o discurso político está todo desmoralizado, que eu preciso agora dar exemplos do meu olhar sobre as coisas, de onde vêm as minhas convicções, às vezes até meio agressivas. Então, eu criei os postos de saúde, botei o médico com uma plaquinha com o nome dele, não tinha a informática que tem hoje em dia, e criei para cada posto de saúde um conselho comunitário, por posto de saúde. E eles então faziam diretamente o controle, o concurso foi feito para aquele horário e para aquela coisa, e proibir transferência. Virei as costas e isso tudo foi desmontado. Portanto, a gente precisa manualizar e institucionalizar, mas não vai ser resolvido se não criar controle social. E isso nos joga para uma coisa, é que nós temos uma democracia de cidadania pouco treinada. Nós precisamos acelerar o treinamento da cidadania brasileira, empoderando o povo e não desempoderando. Não, demora um século, agora eu preciso começar. Pessoal, eu passei os nomes para os papeizinhos aqui para a gente sortear então, porque tem muita gente. Então, Ciro, tira um papelzinho aqui. Iago Nunes. Já vamos sortear o próximo para a pessoa já preparar? Luiz Francisco. Cadê o Iago? Aqui. Ali, ó. Deixa eu só... Pronto. Primeiramente, boa tarde a todo mundo. Pronto. Primeiramente, boa tarde. Fala mais alto. Alô? Pronto. Ciro, primeiramente eu gostaria de agradecer. E eu estou muito feliz porque eu também sou do Ceará, então é bom ver um cearense aí. E eu gosto muito de você desde quando eu era de lá. Então aqui vai minha pergunta das várias que eu queria fazer para você. Atualmente a gente vive numa crise política e partidária, todos nós sabemos disso, por falta de investimento, porque não pode vir público agora também, ou particular. Provavelmente você vai se candidatar, né? Não sei se você já se decidiu, pelo menos o que eu acompanho, mas a gente está bem polarizado, a sociedade brasileira. E essa polarização ela é muito perigosa porque a gente tem extremismos dos dois lados, olhando de uma forma um pouco mais distante. Qual é o seu projeto? O que você pensa para tentar, num momento tão caótico como o atual, juntar, ou pelo menos diminuir a distância entre os extremos, para você conseguir, supostamente, caso chegue, a governar o país sem dividir
esquerda e direita, como atualmente está. Obrigado. Companheiro, a divisão entre esquerda e direita, meu conterrâneo querido, é necessária para o mundo, para organizar o debate. O que ela não precisa é ser odienta e hostil aos interesses comuns da sociedade brasileira. Extremos não, você tem toda a razão, né? Você tem aí, mas mesmo nessa fase, a gente tirar esse eleitor do armário, que estava todo escondido por detrás do PSDB, e botar ele para defender fascismo explícito, não é ruim não. A gente vai dar os 8, 10% para eles, e a população vai poder comparar, e aí nós vamos fazer um debate de mérito, porque o problema é que eles explicitam coisas que a gente tem no coração e não está falando. Gente que a gente nem suspeita, diz assim, bandido bom é bandido morto. Você não tem ideia de como a nossa classe média, assustada como ela está, com os assaltos, com a coisa e tal, como ela, no mínimo, se omite de confrontar essa simplificação grosseira. Então você tem um testemunho de que a meninada começa agora no tráfico e na violência com 14 anos, com 15, com 16. Então o cara vai lá e diz, pura e simplesmente, redução da maioridade penal. Se você expuser isso para a maioria, para a população, você vai começar a encontrar onde você não suspeita gente defendendo isso. Só que isso aqui solto, isoladamente, tem gente boa pensando. Porém, se você junta tudo que é homofóbico, contra as mulheres, sabe? Corrupto, né? E autoritário e tal, aí você vai dourando a pílula, porque essa é a maravilha da política, que o cara pode ter uma ideia separada, assim, propõe na sociedade brasileira a pena de morte. Eu tenho medo que a população por maioria tope. Agora bota a pena de morte, que a pessoa topa por uma razão segregada, e junta para dizer que trabalho é uma commodity, que tem que ser desregulada e submetida à lei da oferta e da procura, e que salário tem que ser fixado pelo negociado e não pelo legislado. O cara abre mão dessa abstração da pena de morte, porque vê que no conjunto da obra isso aqui não é o que representa ele. E este é o papel de um político que tem alguma coisa na cabeça para além da vontade justa de ganhar a eleição. É formar opinião, é confrontar o que parece verdade, o que parece legal, como aconteceu agora, essa patuscada pela mamãe, pela vovó, pela minha tia, pela puta que me pariu, sim, tal, né? Que nós assistimos aquilo ali. Aquilo é porque o cara não acredita no povo, ele não acredita em coisa nenhuma. Aí mistura agora um neopentecostalismo calhorda com política, vai empacotando isso, e a gente vai calando, encolhendo, porque, porra, é muito delicado mesmo. Você sabe confrontar essas coisas. Então eu estou nessa agora. Primeiro, neste momento não quero saber de conveniência eleitoral de nenhuma natureza. Você sabe que eu sou um velho campeão de urna, um velho campeão, nunca perdi uma eleição no Ceará. O povo lá me aguenta, me tolera, me suporta, mas não deixa eu perder uma eleição sequer. O Aécio perdeu para Dilma em Minas, eu ganhei as duas no Ceará, que eu fui candidato a presidente com 0 chance. A Marina perdeu no Acre. A Marina perdeu no Acre. Aí vocês não bate pau, né? Gente boa, mas também não resolve nada, né? Gente boa, essa é gente boa. Então agora é o seguinte, companheiro, não interessa a nossa dissidência. Quem amar o Brasil, quem amar a democracia, quem for sério, quem for bem intencionado, quem for jovem, liberal, reacionário, esquerda, direita, não me interessa. Vamos celebrar o maior consenso possível para reconectar o nosso povo e não deixar a democracia usurpar da gente o nosso poder. Agora, vou virar candidato? Aí eu tenho algumas coisas para consertar. Aí eu já vou tomar um lado, né? Por enquanto eu estou topando tudo. Mas lá, se eu for candidato, eu vou ter um lado. O meu lado é extremamente ambicioso. Eu tenho para mim que a grande burguesia nacional está sofrendo de um processo esquizofrênico que alguém como eu precisa ajudar a resolver. Não, no Rio não, porque é fato. O cara quando está na roça aqui, por exemplo, Triângulo Mineiro, produtor da pecuária, esse cara tende a ser ultra reacionário. O agronegócio, ultra reacionário. E peraí, vem cá, senta aqui, meu irmão. Vocês me conhecem, eles me conhecem um pouco e tal, vem cá. Tu acha que tu existe sem o Estado? Tu acha? Vou te fazer uma pergunta. De onde vem a biotecnologia que transformou o Cerrado brasileiro num lugar viável para a soja? A soja não dá em Cerrado. Foi o Estado brasileiro, da Embrapa, que fez. De onde vem a linhagem dos Nelores, de Uberlândia? De onde é que vem? Vem da Embrapa, dos Centros Nacionais de Pesquisa da Embrapa.
Agora, tudo bem, já esqueceu essa parte aí, está preferindo comprar semente estéril da Monsanto, ficar submisso a risco cambial, tudo bem, por aqui tu vai. E agora, e o crédito? O agronegócio tem? E o agronegócio brasileiro é absoluta e orgânica e fisiologicamente dependente do Estado brasileiro, que subsidia o crédito. Porque se o cara fosse financiar 300% ao ano, 250% ao ano, não tem competitividade sistêmica. Então repare bem, esse cara está do outro lado porque a política do nosso lado não compreendeu a tarefa de fazer opinião, de fazer orgânicos os interesses nacionais. Então meu sonho, minha pretensão audaciosíssima é consertar um grande entendimento entre quem produz e trabalha no Brasil. Então entre quem produz e trabalha. Isto refunda a ideia do passado de uma burguesia nacional que, ainda que seja por transição, tem interesse orgânico, pragmático no projeto nacional, que tenha compromisso em restaurar a condição de financiamento, que tenha compromisso em perfurar mercados, que tenha compromisso em germinar seed money, desculpa a expressão em inglês, e venture capital, que são os dinheiros modernos que financiam o jovem empreendedor, que é o que gerou o Steve Jobs, que é o que gerou o Bill Gates, e que no Brasil teriam ido vender truck food. Truck food porque eles nasceram com uma ideia boa sem capital. Isso tudo está na mão para quem compreende as coisas, e eu tenho uma zanga, porque houve muitos momentos em que o Brasil poderia se regionalizar isso sem esse confronto odiento que demarca a luta de São Paulo. Isso não é a luta de Minas, é a luta de São Paulo entre PSDB e PT que conflagrou o Brasil, obrigando as duas maiores, melhores ou menos ruins forças do espectro político partidário brasileiro a entregar protagonismo à pior força de todas, que é a única que não sai do poder. Vocês já repararam isso? Quando o Fernando Henrique foi ao poder, o PT travou, Fernando Henrique se agarra com a escória do PMDB e o Romero Jucá é o líder do governo e o Renan presidente do Senado. Depois o Lula ganha, o PSDB nega diálogo, o Lula escolhe o Romero Jucá, líder do governo, e o Renan é presidente do Senado, e o Eduardo Cunha presidente da Câmara. A Dilma foi golpeada para nomear o Meirelles. O Lula queria que o Meirelles fosse o ministro da Fazenda da Dilma. Tem uma coisa profunda e definitivamente errada no Brasil, que é a confusão. Que país nós somos, onde é que nós estamos, como é que a gente entende essa contradição e por que por lado. Aí como acontece? Você não pedagogiza isso, a política desertou essa tarefa, os artistas, os intelectuais, todos chocados com as contradições mundanas da vida política, pararam de preparar de exercitar sua função social mais relevante, que é luzes, guia do debate da sociedade, e nós então nos agarramos a uma agenda fragmentária. Então é o seguinte, a meninada, vocês estão obrigados a ser, vamos dizer, ambientalistas no gueto, obrigados a ser solidários na pobreza por generosidade inerente à nossa alma, por imperativo moral. Agora o que fazer? Aí vamos para o refúgio individualista, vamos comprar um cobertor para dar para alguém, e tudo isso é nobre, mas e o conjunto da obra, percebe? Então a ideia é assentar isso e anunciar um projeto com o máximo de explicitude possível. Objetivo: superar a desigualdade, enfrentar e vencer a pobreza no Brasil. Objetivo estratégico. Objetivo tático: devolver o país à sua prevalência de crescer. Porque, ao contrário do que pareça, o Brasil não tem mais compromisso com o crescimento. Então, crescer. Como fazer? Replicar as tarefas necessárias a elevar o nível interno de formação bruta de capital, quer dizer de onde é que vem o dinheiro, coordenar estrategicamente um mapa. E o mapa por onde é? O Brasil tem 120 bilhões de dólares de desequilíbrio com o estrangeiro. Quais são esses desequilíbrios? 25 bilhões de dólares petróleo e gás. Eu vou entregar para os estrangeiros para remunerar isso em dólar, para não ter verticalização de ciência e tecnologia, para não verticalizar uma petroquímica que pode ser assentada em qualquer lugar do país, no Vale do Jequitinhonha, no Mucuri, porque é tão alto o valor agregado que não interessa a localização, você pode fazer desenvolvimento regional, diferente do arranjo de gemas de joias que eu ajudei a fazer, do arranjo produtivo da cachaça que eu ajudei a fazer, mas que não agrega valor, não paga celular, entendeu? Eu dizia para um baboca outro dia que, num debate, que cortar ministério não dá bilhão, né? Agora eu estou dizendo que esses valores, essas coisas de baixo valor agregado, não pagam nosso modo de consumo. Todo mundo tem um celular,
todo mundo tem uma máquina fotográfica, todo mundo usa novos materiais, fibras para as roupas, para não amassar, para não sei o que e tal, e essa conta está ficando impagável. O resultado prático é que isso gera um estresse na nossa moeda, ou seja, cada vez você precisa de mais reais para comprar a mesma coisa do estrangeiro com o mesmo dólar, e isso vira inflação e os caras tiram com taxa de juros e está aí a festa de recessão econômica, de desemprego, de perda de poder de compra da massa salarial e desfinanciamento do Estado e das suas políticas. Então é por aqui que eu vou. Resumindo, resumidissimamente, mas para cearense eu faço particular a palestra, viu? Já tira mais um nome aqui, né? Agora o próximo é o Luiz Fernando, que tá... Ciro, eu queria saber a sua opinião do abraço da sociedade brasileira nesses movimentos seletivos como o MBL e como você julga o papel do STF em meio ao golpe e ao Lava Jato. Obrigado. Obrigado. Você falou, a primeira parte da pergunta eu não entendi. O abraço brasileiro da sociedade nesses movimentos seletivos como o MBL tendo padrão de corrupção, tipo o único partido político, como o PT, que foi fortalecendo esses movimentos. O que é MBL? Não, me explica. É daquele Zé Bostinha, aquele... Isso. Tem fundamento nenhum. Aquilo é tudo criação artificial, sem raiz nenhuma. Mas é como eu te disse aqui, o que é que o cara faz? O cara pega uma sociedade agudamente fragmentada como a nossa, induzida à descrença nas utopias, nos idealismos, e ele então vai reproduzindo, pega a caricatura de um funcionário público corrupto, né? A caricatura de, vamos lá, eu já ouvi isso, como é que pode o Brasil ter um assessorista do Senado, ganha mais do que um médico da Escola Paulista de Medicina? Então o cara pega uma caricatura e tenta novelizar aquilo como se fosse ciência boa. Então, mas aquilo não representa nada. O que representa grave problema nesse momento é um pensamento reacionário, ultraliberal, que não guarda nenhum nexo com a realidade brasileira, nem pretérita, nem futura. Porque pretérita, este país que nós temos é produto de um projeto nacional de desenvolvimento cujas sementes estão jogadas lá em 1930 e que replicam entre nós, já depois do pós-guerra, o keynesianismo, né, que recuperou o Japão no pós-guerra com o general MacArthur, que recuperou a Europa no pós-guerra com o Plano Marshall, que recuperou os Estados Unidos ancestralmente na depressão com o New Deal, com o Tennessee Valley Authority, e que entre nós virou uma coisa que foi sistematizada na CEPAL e responde a concretudes do viver brasileiro. Porque o que é desenvolvimento, né? Você precisa de capital. O Brasil tem uma tradição de baixa formação bruta de capital doméstica. Então nasceu daí a ideia de fazer o Estado Nacional Brasileiro ser um empresário capitalista que não tínhamos. Não foi por uma opção teórica. Eu estou falando de concretude do nosso viver real. Enquanto esses bobocas não sabem de nada, eles ficam replicando conversa mole. Agora inventaram a tal de escola austríaca, eu não tenho a menor ideia de que merda é essa. Mas eu ainda vou atrás de saber. Mas eu não consigo debater com ninguém assim racionalmente. Então, primeiro, o Brasil que temos, 15ª economia industrial do mundo. Com todo o desequilíbrio, somos a 15ª economia industrial do mundo, a partir de uma sociedade rural que ontem, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, extraía seus excedentes na monocultura, da cana-de-açúcar lá para cima e do café aqui para baixo. O Brasil, em 1946, era isto. 80% do povo morava no campo e nossos excedentes ridículos, em pleno virada do século XX, da metade do século XX, no pós-guerra, monocultura de cana e de açúcar. Quando o Brasil se urbanizou, nós precisamos de uma indústria. Não tínhamos capital e nem o espontaneísmo individualista do mercado íamos nos escolher porque já detinha esse mercado como exportação. Então nós fizemos o Estado Nacional Brasileiro ser um empresário capitalista que não tínhamos. Este Estado também não tinha o dinheiro. Funda-se então a lógica de endividamento. Já está lá no Juscelino, agora já década de 50 ali, você cria um endividamento que na data era completamente sadio, porque o capital externo era de longo prazo, carências de 50
5 anos, 20 anos para pagar e juro médio de 2% ao ano. Então você pegava um dinheiro com essa característica, abria uma Petróleo-Brás, que foi aberta em 54, um ano depois, 2 anos depois do investimento feito, você ainda tem 3 de carência para pagar, o investimento mais do que se pagava com o faturamento de um ano. Então, danando um pau a pedir dinheiro emprestado, abre Brás e a infraestrutura a isto correlata. Só quem não conhece o Brasil é que fala em liberalismo, laissez-faire e tal. Pau cantou, produzimos isso daí. Deixamos algumas agendas, né, reforma agrária sem fazer, deixamos o povo de lado, produzimos a maior concentração de renda do mundo, porém, temos uma base moderna, está sob estresse tremendo, que ninguém mais tem na América Latina, só nós. O Chile, por exemplo, vive de cobre, fruticultura e pesca. A Argentina se desindustrializou completamente. E o Brasil ainda germinou um mundo financeiro que, por este lado, é muito bom. Eles são abusados, tomam tudo de nós, mas por este lado nós temos autonomia, sob o ponto de vista hoje, de um sistema financeiro nacional que faz suas contabilidades em real, que a Argentina também não tem mais. Este mudou, por quê? Porque os ciclos tecnológicos passaram a se acelerar muito, e a gente precisava de um tempo para imitar a indústria dos outros, com 10, 15 anos de atraso, agora não dá mais. Depois você tem algumas questões concretas do financiamento, aquele dinheiro longo prazo, barato, virou smart money, ou seja, arbitrando ganhos especulativos, overnight, em tempo real, com um garoto cheio da cocaína na cabeça operando o videogame em Wall Street. Isso, então mudou completamente o perfil, né, do capital, então esse modelo não é mais replicável. E ele morreu ali em 80, como eu descrevi. Mas esse modelo produziu. E agora faz o quê? Agora faz o quê? O laissez-faire, o espontaneísmo individual das forças de mercado, a desregulação do mercado de trabalho, a proibição e a venda, a proibição de estatização de setores e a venda de todos os setores e tal. Que país restaria disso? Eu te explico. Um país com um passivo externo líquido tão grande que quebra uma vez por ano. Não se financia. E a quebra não precisa ser ruptura moratória. A quebra é pela transmissão imediata da desvalorização do câmbio para os preços, que vai tirando gente do coisa. Então, baboseira teórica tá pura. Agora, eles aí, essa meninada picareta, tem nada a ver com isso. Isso aí é tudo subornadinho para dar uma cara jovem a essa velharia internacional, estrangeira, são todos dinheiro de fora, para dizer merda. Agora você tem que trazer para cá para debater. Porque ninguém jovem é mal. Do meu ponto velho de vista, ninguém jovem é mal. Se o cara tá nessa, ele tá porque é mal amado em casa, o pai não abraça, não beija, né? Aí ele cai nessas aí e tal. Se ele tiver um aconchego, um carinho, ele vira para nós. Não duvido disso. O próximo é Marco Túlio. Marco Túlio. Aqui. Já tira mais um que eu acho que dá tempo. Felipe Calixto, tá de próximo. Boa tarde. Opa. Tarde. Caro Ciro, eu gostaria de ouvir do senhor a respeito do controle do patrimônio público. Como que vamos controlar o nosso dinheiro? E a outra questão é a questão da nossa justiça. Vai ter justiça nesse país? Obrigado. Veja, a questão do controle é uma questão muito ampla. Muito ampla. Então você tem, por exemplo, uma questão de controle que é uma questão de atitude política, lá do senso e não regulatória. Qual é a fração do orçamento do país que a sociedade brasileira aceita que seja alocada para uma minoria de 10 mil famílias que vive da agiotagem? Isso é uma decisão política. Se você elege um presidente da República comprometido e esse presidente tem força orgânica na sociedade para enfrentar o antagonismo disso, eu digo a você, dá para economizar no estado de dedo 150 bilhões de reais por ano. Agora. Por quê? Porque a taxa de juros brasileira está dessa altura por uma mentira tecnicamente insustentável. Deixa eu ver se eu explico para vocês que isso também é uma coisa que tem que ser popularizada. É assim, inflação, teoricamente, é consequência de um desequilíbrio entre oferta e procura. Então, se eu tenho na feira de Uberlândia 100 bananas para vender e no sábado, amanhã, apresenta-se para comprar 100 bananas 110 pessoas, há uma tendência natural do vendedor de banana de subir o preço e os 10 mais pobres ficam sem banana e
e os 100 mais ricos ficam com as 100 bananas e o hiato de produto é superado por um aumento de preço. Que é isso aí? Vai lá pro Ceará, cara. Pronto, deixa eu não estar molhando ninguém não, foi sem querer. Também não precisa ser assim, né? O copo ser dado do copo. O prefeito é do nosso lado. Não é da prefeitura isso aí? Ele está molhando os carros de vocês, tudo isso. Bom, então repare bem, no Brasil, a demanda, então veja bem, por que taxa de juros é uma ferramenta de combater a inflação? Porque teoricamente, e apenas teoricamente, porque no Brasil existem atipias que Chicago não entende, os economistas brasileiros que vão estudar em Chicago voltam intoxicados e perdem conexão com a realidade. É assim, no Brasil você tem 34% de capacidade instalada industrial ociosos. Então nós somos capazes de produzir 100 carros e estamos produzindo só 76 pela depressão econômica dramática. E a teoria econômica estúpida de Chicago diz o seguinte, que as pessoas compram o dinheiro que tem no bolso mais o crédito que tem na praça. Se eu então, teoricamente, encarecer o crédito via alta dos juros, eu estaria, teoricamente, diminuindo a demanda, porque a pessoa com um crédito mais caro não compraria mais. Primeiro, é mentira que você tenha mais demanda do que efeito, porque a capacidade instalada está ociosa. Segundo, no Brasil não é assim que funciona. Por quê? Porque só no Brasil existe leva freguês, eu divido 12 vezes no cartão sem juros. Experimente fazer isso nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, o cara diz assim, como é? Se o senhor divide no cartão em 6 vezes, meu patrão aqui não tem isso não. Não existe isso. Por quê? Porque no Brasil, com uma longa história de inflação, a população abriu mão de ver o custo do crédito, desde que a prestação, ou seja, a fração do coisa que cabe na renda dela for suficiente. Então eu teoricamente não tenho renda para ter um carro, porém o cara me divide em 48 vezes e a prestação cabe no meu salário. Ele mete 2 carros no juro, nos 48 meses eu vou pagar 2 carros e levo um. Porém, se eu for comprar à vista, eu não tenho renda. E eu comprar na prazo, a prestaçãozinha, mesmo com juro abusivo, cabe no meu orçamento. Então isso merdalha a teoria econômica tradicional de Chicago e a gente precisa entender isso no Brasil. Então, mas a taxa e o câmbio, né? Então o câmbio é assim, ninguém compra dólar, mas a gente come pão. Ou come pizza no domingo, né? O pão e a pizza são trigo. O Brasil não tem suficiência na produção de trigo, tem que comprar do estrangeiro, paga em dólar. Nós não temos política industrial nem ciência e tecnologia, porque não temos projeto, compramos do estrangeiro 76% da química fina dos nossos remédios. Então eu precisava, no começo do ano de 2015, R$ 2,40 de real para comprar $1 de remédio. Agora eu cheguei a precisar de R$ 4 para comprar o mesmo dólar de remédio. O resultado, do preço do remédio sobe. O efeito da taxa de juros sobre o preço dolarizado é nenhum. O efeito da taxa de juros sobre a tarifa de energia elétrica, que o governo aumentou em 70%, é nenhum. Mas, para argumentar, eu aceito que a taxa de juros de 14,25 primária, que o governo paga, fosse correta, e não era, para enfrentar uma expectativa de inflação de 11,5 pontos, que é o que estava dado lá atrás com a Dilma. Hoje a projeção de inflação é de 6%, e a taxa de juros continua 14,25. É simplesmente apropriação. Então isso aqui é um tipo de controle. Os outros controles são mais simples do que você supõe. O Brasil tem uma moral católica e vive de homenagear esses pulsos moralistas da imprensa. Aqui não tem nada de moral. São todos imoralíssimos. Se você olhar o volume de dinheiro que os setores oligopolizados ou não monopolistas do Estado brasileiro pagam para fazer publicidade na Globo, você ia ver a imoralidade. Não tem nada de moral, nada, zero, compromisso moral nenhum. O que eles sabem é que a sociedade brasileira é assentada numa cultura católica e esse moralismo, né, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ganhar o reino dos céus. E agora gravada pelo neopentecostalismo misturado com política. Então, essa excitação moralista vem ciclicamente, não porque os seus motores são decentes. Volto a dizer, Correio monopolista faz publicidade na Globo. Petrobras monopolista faz publicidade volumosa, bilionária na Globo. Eletrobras monopolista faz publicidade milionária na Globo. Furnas faz publicidade milionária na Globo. Se cortar essas verbas todas,
não tem problema nenhum de posicionamento dessas empresas e só quem perde é a Globo. Mas ela nunca vai dizer que está zangada com o governo porque cortou a verba. Ela vai dizer, vai pegar um corrupto qualquer, que sempre tem, esse é o perigo da Marina, né? Sempre vai aparecer um corrupto. E aí se o cara deixou acreditar que eu chegando lá acabou a corrupção, comigo não, tá? Comigo vocês ficam sabendo que eu não roubo e não deixo roubar. Mas tenho certeza que alguém vai roubar no meu governo. Se eu tiver um governo, né? Eu já tive no passado. Quase que eu fiz um ato falho agora, mas me lembrei na hora. Eu estou quase achando que vai dar certo. Enfim, compreendeu? Justiça. Pela mesma ancestralidade, agora lusitana, a escola do direito brasileiro é uma escola positiva. É uma escola legalista, é uma escola que, se o protocolo, a formalidade for cumprida, o direito está feito. Modernamente isto é puro lixo. O direito é outra coisa. Porém, vai demorar muito ainda antes do aparato do judiciário brasileiro, nós advogados, eu sou advogado, nós promotores, acharmos o caminho verdadeiro da justiça fora dos protocolos legalistas. Já começa a surgir escolas mais avançadas. Você tem já decisões que são muito mais obedientes a um direito moderno, consuetudinário, do que o direito positivo escrito, né? Mas ainda vai demorar, aí sim, mais do que você pensa. Por enquanto, é isso aí. Felipe Calixto? Mas eu tenho uma teoria, só completando, eu sou professor de direito constitucional, e é com essa responsabilidade que eu falo. Eu tenho para mim que o ato inconstitucional pleno é de ser desobedecido, seja por quem for. Ele é nulo de pleno direito. Estou dando um exemplo prático. A Dilma fez a maior besteira que eu já vi alguém fazer na política, na vida, nomear o Lula ministro. Aquilo foi uma maior cagada, só podia dar no que deu, e até pior. Porque, repare bem, o Lula não é réu de nada. Ele não é réu de nada. As pessoas podem gostar ou não gostar, mas juridicamente ele não tem nenhuma denúncia aceita contra ele por nenhum juiz. Portanto, ele está na plenitude das suas franquias democráticas, dos seus direitos constitucionais. Agora, ao nomear, o que a Dilma faz? A Dilma sinaliza que está nomeando um cara para subtraí-lo do juiz severo para abrigar no juizado coletivo do Supremo, que teria, em tese, frouxo. Olha o papo de aranha onde ela botou o Supremo. E o ato contínuo é que resta da autoridade da Dilma na iminência de um processo de impeachment, se ela nomeou Lula para fazer uma tarefa que ela não deu conta de fazer. Sabe, não podia fazer isso, sou amigo deles todos, mas eu ando me zangando, que vão fazendo merda, e a gente que é amigo sai atrás explicando, aí faz outra, aí faz outra, aí faz outra, né? Chega, né? Só um minuto. Porém, veja bem, nomeado cidadão brasileiro na plenitude das suas faculdades constitucionais por um presidente da República que tem escrito na Constituição, sem nenhuma dubiedade, está escrito explicitamente, que é de livre nomeação pelos presidentes da República os seus ministros. Por que um ministro dá uma liminar sustando? Que valor jurídico tem essa liminar? Nenhum. Eu, presidente, desobedecia. E estava feita a merda. Ciro, meu nome é Felipe. Você já deixou claro aí que tem grande parte, uma parte expressiva do Congresso, que ela é podre, né? A gente tem que torcer por a cassação do Cunha, sendo que nós deputados acharam explicação para votar de forma contrária, né? É triste isso aí. Eu queria saber se na sua época como governador, como deputado, se o Congresso era ruim desse jeito ou se ele vem piorando. E vendo que é expressivo essa parte podre, como que seria lidar com eles? Vamos supor que você teria que lidar, como você se daria com eles? E também eu queria saber as chances de ter uma chapa Ciro presidente e Lula vice. Eu sou muito menor que o Lula. Obrigado. Eu tenho modéstia para saber que eu sou muito menor do que o Lula, tá certo? Diante da opinião pública brasileira, eu sou muito menor do que ele. O que eu acho é que o Lula agora precisa dar passagem, se não para mim, não precisa ser para mim, mas ele precisa dar passagem a uma outra ideia. Se não, não é nada. A questão básica é se a melhor hipótese do Lula ser candidato é ganhar.
ganhando o país conflagrado em bases odientas, personalissimamente com ele, não tem saída. Diferente de você dar passagem, sei lá, para um petista, sei lá o quê, ou deixa no primeiro turno, cada um apresenta um e a gente converge no segundo turno, que eu acho que essa eleição vai ser parecida com a de 89. Então eu sou o Covas daquela eleição, né? Vamos lá, ou o Brizola daquela eleição, né? Já é muita coisa para mim, né? Mas eu tô no plano, se for candidato, de fazer história. E aí o que eu acho que o PT, que é uma organização muito importante, o PT tem que ser libertado para olhar para o futuro. Porque se o PT ficar amarrado na explicação do inexplicável, fica reativo, perde o espaço, aí começa a surgir. A Marina é uma pessoa boa? Não, ela é uma pessoa boa, eu conheço a Marina, é uma boa pessoa, não tenho dúvida do amor dela pelo Brasil, não tenho dúvida do amor da Agora a Marina não sabe da missa um pedaço dos pequenos. Percebe? Aí é um moralismo difuso, vis-a-vis a podridão do PT e do PSDB e tal, né? Aí é o ambientalismo difuso, vis-a-vis Samarco. Então pega a caricatura da Samarco, não esquece o peso que a Samarco, que a Vale do Rio Doce tem para pagar as contas do Brasil. Isso não autoriza a Samarco a fazer aquilo que foi, não. Até porque eu ajudo a administrar a CSN, nós temos barragens também, todas checadinhas da Silva, todas absolutamente seguras e tal, porque é dever nosso. Porém, esse ambientalismo difuso, fragmentário, nega, por exemplo, a matriz energética do país, vulnera o Brasil ao neoprotecionismo, que já não é mais de base comercial, é nobilitante, é trabalho semi-escravo, sabe? Eu não vou mais comprar o boi de Uberlândia porque é produzido com trabalho semi-escravo. Eu não estou adorando a pílula, eu sou o cara do lado dos trabalhadores. Mas se pega o presidente da República com esse olhar simplório da vida nacional, eu arrebento o país. Ela queria por toda a força, colega dela, ministro, que o Brasil assinasse um tratado internacional declarando energia hidráulica não renovável, quando é a energia mais limpa e barata do planeta. Estou falando isso só porque esse é o respeito, tá certo? Os outros eu tratei sacanamente como eu tratei ali o tal Bostinha lá do movimento. Não dou valor, não falei o nome daquele outro, né? Negócio do bandido bomba, não falo o nome. Essa eu falo porque respeito. Acho que está no campo respeitável do país. Como é que se maneja Congresso? Primeiro, paciência. Sabe, vocação democrática. Segundo, vida experiente, que faltou um pouco gravemente para Dilma. O presidencialismo brasileiro, vamos ter clareza disso, porque vai acontecer comigo, ou semigo, ou com qualquer amigo que for para lá. O presidencialismo ele tem uma insustentabilidade orgânica a ele próprio. Qual seja, o molde institucional do país é monopólio de um órgão, o Congresso Nacional, e o êxito pelos negócios de Estado, ou seja, como se presta boa saúde, como se dá boa educação, como se constrói energia, como se dá segurança pública, é o órgão executivo responsável. Então você tem já uma primeira grave contradição que o parlamentarismo resolve. O molde institucional governa. Se esse molde institucional for insustentável, o governo é insustentável, cai precocemente, convocam-se novas eleições ou monta-se um novo gabinete por definição. O povo não quis, com razão, porque se farejou ali um golpe contra a emergência do Lula e tal. Página vencida. Como é que se maneja então dentro do presidencialismo? Primeiro de tudo, maneirar a promessa. Porque o Congresso ele é a cara da gente. A gente odeia se ver no espelho. Mas esse Congresso é 100% eleito por nós e ele tem a nossa cara. Não a de vocês aqui nesse auditório, mas a nossa cara do nosso amado povo brasileiro. Por quê? Por exemplo, o fulano de tal não é avaliado por abstrações morais, por abstrações intelectuais. Ele é avaliado se ele trafica bem influência para fazer alguma coisa na comunidade que lhe deu origem. Particularista, familiarista ou comunitarista. Camarada, então, vocês conhecem o que eu estou falando aqui em Uberlândia. O medo é que eu sou colega de todo mundo, é ficar arranjando inimigo entre os velhos amigos. Vocês conhecem isso aqui. Vocês conhecem. O camarada está aí na vida inteira do PP e tal, e vai ganhando eleição, vai ganhando. Né? Por quê? Porque entrega, pelo menos para uma fração importante da sociedade, entrega. E não entrega um bom posicionamento parlamentar, sabe? Não entrega um exemplo de virtude, entrega o que é critério de julgamento por uma certa imensa e querida e amada fração do povo brasileiro. Então o que você tem que fazer? Moderar a promessa,
Significa dizer não perder a conexão com a rua. Primeira solução. Todas as vezes que houver um conflito orgânico, central, não pode vulgarizar. Todas as vezes que houver um conflito orgânico central entre a sanidade dos negócios de Estado, tarefa do Executivo, e o órgão monopolista do modo institucional, não pode vulgarizar. Você tem que botar o povo na jogada. Botar o povo na jogada, superficialmente, é denunciar. Denunciar, com todo respeito e tal, negado, eu estou querendo fazer tal coisa com tal objetivo, por tal razão, e a negada lá está achando que não vai fazer não. Vocês precisam escrever para o seu congressista, faça um movimento aí e tal. Isso é o venial. Mas o bom mesmo é você dar um passo adiante da modernidade institucional brasileira, que já está escrita na Constituição e a gente segue não praticando por interdição da elite plutocrata, que é plebiscito e referendo. Entrou em impasse, não vai negociar com essa porca dentro de gabinete. É aí você que se ferra. Você vira testa de ferro do bandido, sem ser bandido, que é o Adilma. A Dilma é honrada, e aí entrega a vice-presidência da Caixa Econômica para o Eduardo Cunha na boa intenção de não criar caso, de não fazer conflito, de negociar, porque ela não é política, ela não sei o quê. Vamos dizer, essa cara pobre se submete. Aí Eduardo Cunha me deu o vice-presidente da Caixa, numa tacada, roubou 52 milhões de reais no financiamento do projeto Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, com dinheiro do FI e FGTS. Isso não está na imprensa ainda. Vocês vão assistir logo mais. E aí o cara sabe quanto circulou nas contas dele? 500 milhões. Aí você me pergunta, é pior ou melhor hoje do que no passado? Muito pior. Porque é a primeira vez na minha longa e extensa vida pública de deputado estadual, 2 vezes, deputado federal, colega do Michel Temer e do Eduardo Cunha, ministro da Fazenda do Itamar Franco, ministro da Integração Nacional do Lula, prefeito que manejou vereadores, governador que manejou deputados estaduais, 2 vezes candidato a presidente da República, e tudo isso faz mais de 10 anos. Então esse olhar, nunca vi o que está acontecendo. Por quê? Porque o Congresso normalmente é assim, 1/3 é de picareta, pura e simples. Lembrando, eleitos por nós. Todos, nenhum está lá nomeado por ninguém. Então tem 1/3 de picareta e 1/3 de gente muito boa. O outro terço, grosso modo estou explicando, ele olha para onde é que está pendendo a hegemonia. Qual é a linguagem do êxito de sobreviver? Porque o cara aqui é líder aqui em Berlândia, quando chega no Congresso ele cai num buraco negro, ele some, ele não é ninguém. Porque a imprensa só presta atenção no Genuíno, no Ciro Gomes, no Palocci, não sei quem e tal, e o miserável afunda no poço sem fundo, não é mais nada. Não é ninguém. Aí todo dia bota a gravata, 8 horas da manhã, vai para aquela porcaria, ouvir conversa mole que não interessa, e na hora de votar ele é assim, como é que vota, senhor? Rapaz, tu é do partido tal, o líder já encaminhou, é tal coisa, engole aí. Então é um desastre do ponto de vista humano, porque é grande demais, você não tem como, não dá para falar, o cara, enfim, nada, não dá para fazer nada. É desocupação altamente bem remunerada, ou razoavelmente bem remunerada. 1/3 picareta, o outro terço gente boa. Se o governo, e aí que está o problema, se o governo prestigia o terço gente boa, esse outro terço se encosta para cá e passa a se adaptar a isso. Então quais são as linguagens do êxito? Emenda parlamentar, desde que não tenha propina, nomeação de cargos, está tudo certo, o presidencialismo exige isso, não tem problema nenhum. Sabe, vai fazer uma obra, traz o cara para inaugurar, diz o nome dele, agradece e tal. Isso tudo é do ramo. E a Dilma também não sabe fazer. E nem botou mediadores para fazer. Esse terço encosta para cá. Se você prestigia o terço picareta, e foi o que aconteceu nos últimos 10 anos, 12 anos, depois do primeiro mandato, o que acontece? O Lula, com medo do que aconteceu no mensalão, resolve fazer o acordo. E aí traz o PMDB e essa banda podre da política brasileira até a prevalência. Então, por exemplo, o Eduardo Cunha, quando eu era deputado, tinha força para ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que já era demais. Eu protestei, esculhambei. Por quê? Porque eu era governador, esse cara operava o escândalo do PC Farias na Teleste, no governo do Collor. Aí, de novo, como dizia o velho Rui Barbosa, o poder que mais tem faltado na República. O judiciário nunca o julgou. Roubou na SEDAI, roubou no fundo de pensão. Então, velho picareta. Velho picareta, para gravação aqui, Eduardo Cunha. Mais processo do que já fez, não tem problema, eu vou lá e repito que nem faz a mulher do Piolho. Então a Dilma deu, aí o Lula deu para o Eduardo Cunha Furnas, foi quando eu me afastei. Aí o cara tem força para ser presidente da Câmara, para ser presidente da Comissão de Justiça, e pega Furnas. Com Furnas ele transitou 411 milhões de reais nas contas lá fora. Aí pega 11 milhões para a Oiuda lá, gastar com a, né? O negócio, e
400 ele distribui para a turma. Então eu nunca vi na vida, nem o Montesquieu supôs, por isso que o sistema colapsou, que uma maioria de corruptos hegemonizasse o poder legislativo do país. Mas repare, uma forcinha de nada que nós estamos fazendo na rua, ele está no chão, vai para a cadeia. Portanto, tem condição de resolver. Não abrir mão da mediação, e é uma segunda força que é mais reacionária um pouco, mas é também muito útil, que a Dilma esconjurou. Ninguém cai por uma obra, tinha que cair por causa do conjunto da obra, está caindo por exemplo, que é a mediação federativa com os governadores. Então o que é que faz a Dilma? Com o modelo Levi, quebra Minas, Rio Grande do Sul, os dois estados politicamente mais importantes para equilibrar a hegemonismo de São Paulo, e mais 16 estados brasileiros estão quebrados. E para esmerdalhar a cara dos governadores, bota 14 derrotados nas eleições estaduais de 2014, ministros. Mas Ciro, você está falando isso? Pois é, presidente, eu estou lhe falando, já viu? O Eduardo Braga perdeu a eleição no Amazonas, a senhora nomeou ministro. Aí vem o impeachment, a Amazonas tem 8 deputados federais, os 8 votaram pelo impeachment, tendo o Eduardo Braga ministro. Aí vem o PCdoB, ganhou lindamente, historicamente a eleição no Maranhão, ela prestigia o Sarney. Aí vem no Ceará, nós ganhamos lindamente a eleição e a ela demos 76% dos votos, o povo cearense deu, e ela prestigiou Eunice Oliveira, tesoureiro do PMDB, que foi o candidato derrotado. Vai para o Rio Grande do Norte, ela pega um picareta do Henrique Alves, que se demitiu ontem, foi derrotado para governador, virou ministro dela. Vai para Pernambuco, um estado sensível politicamente, de esquerda e direita ainda existe, para valer em campos bem demarcados, e nomeia o ex-presidente da CENIG, eu sempre esqueço o nome dele, ministro da Indústria e Comércio Exterior, da Dilma. Armando Monteiro, que perdeu a eleição em Pernambuco. Percebe? Então é o seguinte, abandona a rua, porque não acreditou em partilhar com a população, e mete o tarifaço e não sei o que, papapá e tal. Não interage com os governadores, nem com o colega dela de Minas Gerais. Diz para ele, presidente, vamos salvar Minas. Se não salvar Minas, sabe que está ingovernável. Está ingovernável. Esse é o padrão PSDB de fazer. Foi eles que montaram essa bomba. Ingovernável. O Rio de Janeiro está ingovernável. Nada, nenhum gesto. Aí. Pessoal. Obrigado, Ciro. É difícil dormir com barulho desse, Ciro. Pessoal, o Ciro gosta de falar, a gente gosta de ouvir ele. Eu sei que ele quer ficar aqui respondendo a gente, mas ele tem uma entrevista. Vai mais uma então? Mais uma então. Tem mais Ciro hoje à noite, para quem quiser. Vai ser lá na Apoteose, é uma casa de eventos, fica na rua Botafogo, próximo ao Extra. A partir das 6h30. A partir das 6h30 lá na Apoteose. Então vai, Cirão, tira mais um nome aí. Leonardo Anjos. Microfone do Leonardo. Paciência, paciência.
cidadania, voto, sempre, porque não haverá um anjo vingador, creio. Eu adoraria deixar vocês acreditarem que eu, pela minha vivência, não existe isso, não tem anjo vingador que vai instalar o chicote e botar as coisas em ordem. É preciso um exercício permanente de cidadania. E eu tenho raciocinado, pensado um pouco de dentro e por fora, como militante, como, vamos dizer, estudante de ciência política e tal. E eu assinei, enquanto deputado, como coautor, uma emenda à Constituição que reduz a metade o tamanho da Câmara. O autor principal é o Clodovil, que era meu amigo, gente maravilhosa e tal. Ele ficou chocado com aquilo quando ele chegou lá. Vinha de fora do Câmara. E aí, o dia que você vai falar no grande expediente, é o dia que você tem alguma coisa para dizer, o que o país precisa que você diga alguma coisa. É o dia que faz o sorteio. É ridículo, é completamente ridículo. Aí sortearam o miserável do Clodovil para falar, e ele escreveu um artigo, escreveu um papel, consultou o mundo inteiro e começou a falar, e aquela fusarca ali no meio do plenário. Porque ninguém presta atenção mesmo, porque não é possível. Só para você ter uma ideia, aí ele zangou, e foi falar comigo, sempre fui conselheiro dele, e eu recomendei que ele fizesse, ele fez uma emenda à Constituição, reduzindo para 255 deputados, os 513 atuais. E eu sou o coautor dessa emenda. Não é provável em nenhuma circunstância que isso passe. Não é provável. Mas aí você tem algumas coisas que você pode racionalizar. Por exemplo, a Câmara Federal está organizada ao molde do século XIX. Palavrório e a presença física para votar. O palavrório sem audiência e a presença física para votar. Você pode começar a resolver isso, porque se cada um falar 2 minutos, a sessão dura 9 horas, sem tempo para respirar, tá? Sem tempo, sem intervalo. Então, se cada um falar 2 minutos, a sessão dura 9 horas. Como a média do pronunciamento é de 7 minutos, cada sessão lá dura de 12 a 14 horas. E é um regimento que os políticos prepararam para criar caso, de maneira que a produtividade média da Câmara no meu mandato era assim. Eu cheio de ideia, cheio de proposta, cheio de coisa, fui o deputado federal mais votado do Brasil, então isso agora vai, né? Chego lá, como é a dinâmica? A dinâmica é a seguinte: todo parlamento do mundo que eu conheço, encerrada a legislatura, manda um arquivo 100% das proposituras não deliberadas. Compreende? A nossa não. A nossa mantém, vamos dizer, uma proposta do Zé Bonifácio lá, está lá tramitando, se não for depois, continua no arquivo. Então você tem... Pois é, você tem 20 mil proposituras pendentes de deliberação, com uma produtividade média de 2 projetos deliberados por semana. Então, se não entrar nada novo e não tiver agenda do Executivo, ou seja, um colapso já visto, o Parlamento brasileiro levará 10 mil semanas para limpar a pauta. Então, um gesto, você faz o seguinte: todas as proposituras não deliberadas, arquivos, podendo um conjunto de, sei lá, 30, 50, 40 deputados recuperar do arquivo e botar para tramitar a legislatura nova. Isso atenua. Depois você devia permitir que o voto, e aí a população é induzida pela imprensa a achar que bom deputado é o que fica lá em Brasília, naquela pantomima, no plenário, não sei o que e tal. E não é. O papel do deputado é muito mais estar aqui, sofrendo as inflexões, as influências e as percepções dos problemas, do que estar lá. Por que a gente não pode votar? Lá a gente vota num painel eletrônico, com a identificação, porque a negada fazia o piano, do polegar. Por que eu não posso fazer isso em casa? Percebe? Então você devia poder reunir presença, reunião presencial só para emenda à Constituição. O lugar de deputado é junto da comunidade. Sabe, para que essa assessoria toda? Para que essa montanha de passagem? Para que essa montanha, hein? Para que essa montanha de passagem? Para que essa assessoria? Então, não creio que a gente derrube a quantidade de deputados. Não creio. Devemos insistir. Mas algumas coisas podem atenuar essa inclinação ao colapso que existe hoje por puro século XIX. Pura coisa do século XIX. Não incorporar tecnologias e práticas que o mundo inteiro já tem praticado. Aí tem outras ideias. Por exemplo, redução, quer dizer, proibição de reeleição. Também não passa. A proibição de reeleição forçaria uma renovação, né? A reforma política que eu advogo parte também de uma constatação: tudo o que está errado no Brasil não está errado porque tinha um manual de fazer certo e os caras lá são tão salafrões que fizeram tudo errado. Não é verdade.
Tudo que está errado para privilegiar o status quo. E aí é simples de entender. A institucionalidade em vigor gera a representação que temos. E esta tem o monopólio de alterar o molde institucional. Por que que alguém que tem origem na institucionalidade vai revogar essa institucionalidade? Tem duas saídas para esse curto-circuito. Uma, plebiscito e referendo promovido por um presidente da República recém-eleito forte em cima de um projeto. A segunda, contemporizar o antagonismo e remover o medo da mudança, pondo para vigorar daqui 2, 3, 4 eleições no futuro. Custa nada. Se o Fernando Henrique tivesse feito, estava feito. Se o Lula tivesse feito, estava feito. 4 eleições no futuro passa muito rápido. E você precifica ex ante. E eu acho que nós temos que procurar só duas coisas para simplificar. Uma que resolva ou equacione a relação entre dinheiro e política. E aí tem que ser um debate muito profundo, não pode ser tocado por moralismo de goela, sabe? Porque essa eleição que se avizinha deve ser a mais porca da história brasileira. Porque um pulso da moral da sociedade, cooptado por um judiciário que faz política, né? Proibiu o financiamento empresarial de campanhas de boa fé e permitiu apenas o financiamento individual. Quem tem dinheiro em volume para fazer uma campanha, narcotráfico, jogo do bicho e igreja. Como eu não sou nem narcotraficante, nem igrejeiro, e aí tem mais um agravante, eu sobrevivo porque eu sou muito notório na minha comunidade. Bota um jovem para entrar e financiar uma campanha só com contribuição individual. Está proibido entrar jovem na campanha daqui para frente. Então nós precisamos resolver essa equação fora do moralismo. Porque não é verdade que contribuição de empresa seja por definição suja. Não é verdade. Então, alguém pega aqui na minha munheca para dizer que alguém acertou um 3% comigo, seja em que for. Não é porque sou eu não, muita gente não tem isso. Você pode perfeitamente ter uma relação em que o cara tem diálogo, tem acesso, não sei o que e tal. Esse cara da OAS aí, não vou contar não, que é até indelicado. Mas enfim, eu conheço esse cara da OAS há 50 milhões de anos. Eu era governador, ele mandou um jet ski de presente para mim. Eu não disse o nome, então vou contar a história. Aí acordei, eu fui eleito, resolvi não ir morar no palácio, porque tinha filho pequeno, e não queria que meus filhos pequenos crescessem com um negócio de mordomo, piscina e tal, e depois achar ruim sair do poder, que é o que acaba corrompendo a gente. Aí continuei morando na casa alugada, muito decente que eu morava, e aí eu acordo do dia 6 de novembro, que é o meu aniversário, uma algazarra da peste. E quando eu saio, tá meus filhos ali já montados no jet ski, tá o bichão lindo, reluzente, e um cartão. Estimado governador Ciro Gomes, parabéns, muita saúde, muita paz e tal, um grande abraço, fulano de tal Pinheiro. Aí eu fiz um cartão, primeira vez que eu estou contando isso, estou com vergonha, porque ele não fez isso para me corromper, eu sou mais caro um pouco, né? Fez porque assim é a frouxidão moral da elite. Então, meu estimado Léo, muito agradecido pelos seus cumprimentos, obrigado pela generosa lembrança, porém não me leve a mal, estou lhe devolvendo o mimo, né, porque não acho legal. Ele me ligou morrendo de vergonha. Rapaz, você não imagina que eu estava fazendo nada errado, essa é uma coisa... Não, meu irmão, não se preocupe. Não se preocupe, eu sei que você não está querendo me corromper com um negócio desse, mas sabe como é, né? Eu sou muito novo, estou começando a vida, não tenho dinheiro para isso. Aí eu apareço agora com um negócio desse aqui na praia do Ceará, não vai pegar bem. Então agradeço, dê para outra aí que eu não quero não. Entendeu? E aconteceu. Então você pode perfeitamente se relacionar com as pessoas sem nem precisar fazer moralismo de goela, que eu não faço. Estou contando aqui, ele fez uma gentileza comigo. É o Vicente? Como é? Não entendi. Claro, provavelmente da mesma origem. Deixa eu só fazer um comentário aqui, que o Arquimedes, o professor Arquimedes, que é também líder importante aqui na comunidade, está me pedindo uma menção à questão da ciência e tecnologia. O golpe tem todas as características de hostilidade ao interesse popular e ao interesse nacional brasileiro. Por tudo que eu fragmentariamente tentei falar consigo, nós estamos de um projeto nacional que tem alguns vetores. O comércio exterior é um vetor gravíssimo por causa do desequilíbrio. Eles nomearam um bispo da Igreja Universal para ser o ministro do Comércio Exterior e do Desenvolvimento do Brasil. O Brasil tem um hiato tecnológico que já nos custa mais de 7 bilhões de dólares em royalties, e nenhum país tem autossuficiência. Eles entregaram ao ex-vereador de São Paulo, Gilberto Kassab, e extinguiram o Ministério da Ciência e Tecnologia e entregaram a um vereador de São Paulo, vinculado com o Ministério das Comunicações, cuja tarefa é supervisionar e distribuir rádio e televisão. Tem nada a ver com as calças, né, de
de ciência e tecnologia. Sem se falar na cultura, que nós já vimos que sem uma identidade cultural muito protagonisticamente afirmada no Brasil, nós estamos presos do mundo. E isso tudo revela nos seus detalhes também periféricos aquilo que é a centralidade. O Brasil está sendo assaltado por uma quadrilha de bandidos a serviço de interesses estrangeiros. Vamos lutar. Pessoal, agradeço a todos. Valeu, uma boa tarde. Você quer dar um agradecimento? Gente, como vocês sabem, é dose dupla, hoje 6h30, então é um espaço aberto também. Então, quem quiser curtir mais um pouquinho dessa experiência do Ciro, lá na Apoteose, o espaço de eventos que vai acontecer às 6h30. Muito obrigado pela presença de todos. Parabéns aí pela presença.